Em 8 de agosto de 2020, estávamos nos regozijando com o maná fresco que o Senhor nos dá a cada dia em nossa família. E ali estávamos conversando, meu esposo e eu. Estava contando o sonho que o Senhor havia me dado nesta madrugada e o grande significado que tinha. Ele estava me contando um sonho muito curto que o Senhor lhe deu, mas com um significado também muito grande. Já o sonho que eu tive de madrugada, já o deixei registrado, assim vocês irão escutá-lo, mas eu quero comentar o sonho que o meu esposo teve esta madrugada também. O Senhor falou com o meu esposo sobre 7 coisas que devia fazer para vencer, e quando estas forem implementadas, vão nos levar a 2 resultados. Mas não devia temer, porque o reino estaria assegurado para essas pessoas, que dessa forma vão se lembrar do que fizeram os do passado e que iam fazer também naquela época, mas que não deviam temer. No sonho, ele me conta que escutou estas 7 coisas, mas ao despertar, ele as esqueceu. Assim que despertou pela manhã, começou a me contar e disse que havia esquecido. Então eu disse: bem, enquanto você se lembra, eu vou escrever o que o Senhor me revelou, porque tenho que comunicar ao povo. Assim, ele começou a perguntar ao Senhor: Senhor, quais são essas 7 coisas que são muito importantes? O Senhor me disse: mas eu não me lembro de nenhuma. Deixe-me saber. E o Senhor não se fez esperar e lhe disse: essas 7 coisas, mas as 2 consequências que virão, mais a promessa que tem ao final, se encontram em Mateus 5, dos versos 3 a 12. Ali estão as bem-aventuranças. Leia e as entenda. Vemos em Mateus 5, de 3 a 12. Primeiro quero ler Mateus, do versículo 3 ao 9. Ali vemos as 7 primeiras. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vemos aqui, amados, que há um padrão, onde não diz nada para ninguém fazer nada, mas é sobre ser. Simplesmente é individual, é pessoal. São pobres de espírito, choram, são mansos, têm fome e sede de justiça, são misericordiosos, são puros de coração e são pacificadores. Porém, vemos uma mudança quando começamos o versículo 10. Aqui já não fala de nós, mas está colocando em evidência a outras pessoas. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Aqui nesses 2 versículos, 10 e 11, já não estão falando em um nível pessoal, e sim, já entraram outras pessoas no cenário, e isso é o que vemos. Muitos já o estão experimentando, mas o Senhor deu uma promessa, como um globalizador de todas as promessas que nos deu, porque em cada uma delas nos diz que vamos ser consolados, que deles é o reino dos céus, que eles herdarão a terra, que eles serão fartos, que alcançarão misericórdia, que eles verão a Deus, que eles serão chamados filhos de Deus, que deles é o reino dos céus. Porque apesar de falarem mal, mentindo, o Senhor vai estar ali e diz agora, globalizando tudo isso: regozijai-vos e alegrai-vos, porque o vosso galardão é grande nos céus,
porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Assim, não temam, não temam, porque assim fizeram aos antepassados e vão tornar a fazer com vocês, e estão fazendo com muitos, me incluo. Porém, não devemos temer, mas sigamos confiando nele. Assim, tinha que contar-lhes isso, que tem sido muito grande para nós, pois sempre temos lido, e como adventistas do sétimo dia, sempre temos conhecido as bem-aventuranças. Mas quando o Senhor nos diz algo e torna a repetir, ainda que já sabemos, é porque não demos o melhor ou a atenção necessária. E é muito importante que atendamos quando o Senhor nos põe o dedo em algo, porque temos que prestar muita atenção. Dito isso, amados irmãos, gostaria de comentar com vocês este testemunho. Deixo com vocês o que o Senhor me ditou às 12h30 da tarde. O Senhor me disse: escreva e comunica ao meu povo. Assim, cumprindo essa tarefa, deixo você saber o que o Eterno me disse que devo dizer ao povo. Trombetas, mês 9, dia 19 do nosso calendário do ano de 2020. Esse dia, lua nova, no calendário do Eterno, é o 7º mês, 1º dia. É dia de repouso, com reunião do povo, com toque de trombeta, com oferta de um coração contrito e humilhado diante dele. Isso encontramos em Levítico 23, dos versos 23 a 25. E assim diz o Senhor: que cada pessoa neste dia tão solene, que tiver que expor a palavra do Senhor, dê o toque certeiro, não buscando agradar a homens, e sim a Deus. Sejam temas claros, com características de vida e salvação para todo aquele que escute e deixe que o Espírito Santo toque o seu coração. Dê o maná celestial com o orvalho do Espírito Santo diante dos testemunhos dos anjos, dos homens e do universo. Que em vossos registros no céu se encontre a palavra aceito ao lado de cada um dos seus nomes, e assim trabalhareis para o reino celestial. Grande responsabilidade pesa diante de vocês. Assim não sejam como os demais, e sim vigiem e sejam sóbrios, porque isso será por prelúdio do porvir. Orem, pois, em todo momento. Levantem mãos santas ante o Eterno e o Deus da paz. Verdade, justiça e amor lhes dará luz celestial, para assim iluminar a outros. Muitos gostam de luzes no caminho e não desejam que a lâmpada ilumine os seus pés, mas uma sem a outra perde o valor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Posso ver à distância um caminho iluminado, porém, se não vejo onde vou pôr os meus pés para poder chegar a este caminho iluminado, nunca chegarei. Necessitamos da lâmpada como guia para nossos passos diários, momento após momento, para que assim desfrutemos da luz para o caminho. Cada porta-tocha deve tocar a nota certeira, não mais leite adulterado com suposições humanas. Deus exige um povo de norma elevada, que possa caminhar em direção à santidade, e isso exige que cada um de nós morra para nossos desejos e preferências. A nosso orgulho e vaidade, morrer ao eu, é a chave em tudo isso. Por isso, amados irmãos, não podemos ser como os demais, ser como a multidão, mas temos que vigiar e ser sóbrios como nos manda o nosso Senhor. Assim, devemos nos preparar com temor e tremor, sentido como somos, incapazes de nada e somente depender totalmente do príncipe Emanuel, e assim obteremos sua aprovação, dando toque certeiro. Também me deixou saber o Senhor o que devo dizer ao povo. Logo nos chega o dia da expiação, 9º mês, dia 28 do calendário de 2020. Sabemos que cada dia que temos se compõe de 24 horas. Primeiro a parte escura, depois a parte clara, ou seja,
primeiro a noite e logo o dia. Assim sabemos que o Eterno nos tem educado e temos aprendido que cada dia que começa com a parte escura, começa quando vemos as estrelas, as primeiras estrelas. E isso já devemos ter aprendido. E não nos esquecer que o Senhor está nos voltando às veredas antigas e saímos da multidão para nos enfileirarmos no pequeno rebanho. Assim, o mês 9, no dia 28 do calendário atual que estamos, é o dia 10º do 7º mês no calendário do Deus Eterno, como vemos ali em Levítico 23, dos versos 26 ao 32. Porém, vemos ali no verso 31, do capítulo 23 de Levítico, que isso era um estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas casas, ou seja, onde estivermos. Devemos afligir nossa alma diante de Deus. E por quê? Porque temos dois problemas maiores entre todos os menores que estão agora e seguirão diante de nós. Primeiro e mais importante, ser ou não ser aceitos em Deus e ter o nosso nome no livro da vida. Segundo, o decreto de morte diante de nós. Salvação espiritual e salvação física, e ambos dependem de sermos propriedade de Deus. E com nossa atitude de sabermos tudo, a prepotência, o orgulho, a conveniência própria, nós não vamos conseguir. Os que irão vencer estarão mortos para si mesmos, porque estarão fundidos com Deus. Como quando há um pai grande e forte e seu filho fica atrás dele, este é pequeno e fraco e não é visto. Assim mesmo será a situação do que irá vencer. Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo o que era velho passou, e aqui tudo o que é novo. Já não vivo mais eu na carne, mas no Espírito. E somente assim, a ameaça de morte, desprezo, tortura, intimidação e manipulação não poderá nos mover do caminho, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E assim, já estamos com o amado, juntamente crucificado. Já não vivemos mais para nós, e sim que Cristo vive em nós. Isso é o que nos dará a vitória, o Espírito Santo em nós. Neste dia de expiação, dia de solenidade diante de Deus, que ninguém, é meu rogo e oração, se permita fugir e deixe de não aproveitar esta grande e solene oportunidade de lançar sorte, de lealdade absoluta com Deus, por meio de uma entrega total. Passando por estes passos tão necessários para sermos aceitos em Cristo Jesus. Primeiro, reconhecer nossas faltas, reconhecer que temos falhado com aquele que nunca há falhado. Logo, confessar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, nosso Criador e Redentor, nosso sumo sacerdote, confessar os nossos pecados. O Espírito Santo nos trará à memória aquele que ainda não foi confessado e entregue de coração ao Senhor. Em seguida, mude, concordando com o Espírito Santo, alguma falta que deve mudar com seu próximo. Deixe tudo e faça para com que seu sacrifício não fique sem ser aceito. Peça perdão de coração, vá em paz e diga o que diz nosso Deus. Se você, ao pedir perdão, a pessoa não deseja perdoar, você fez sua parte, já livrou sua alma. Logo então passe ao seguinte passo. Entregue sua vida em sacrifício vivo ante Deus. Jure lealdade somente a Ele, ainda que caia os céus. Peça que o mantenha agarrado às suas mãos e não o solte, e você prometa não se soltar dele. O seguinte passo, amados, é crer. Crer que foi perdoado. Se o fez de coração com humildade de espírito e penitência ante Deus, reconhecendo sua culpa. Logo após isso, passe ao seguinte passo. Trabalhe dia a dia sua amizade com Deus. Ore, fale a Ele como a um amigo. Leia suas cartas de amor, suas palavras. Escute suas palavras no assobio do vento, no momento em que estiver a sós, no anoitecer, quando estiver tranquilo em sua cama, meditando nas palavras do Senhor. Escute, faça silêncio.
e peça que lhe diga o que mais necessita para seguir caminhando atrás dos seus passos. Fique com o Senhor na natureza, tome tempo para estar entre as árvores, ouça o canto dos passarinhos na sua natureza. Vivendo assim, estaremos rodeados da atmosfera celestial e viveremos sua vida de triunfo em triunfo. Não triunfo humano, pois isso é algo que buscamos, mas o triunfo espiritual e triunfo eterno. Logo passamos ao seguinte passo: testifiquemos, testifiquemos com os nossos atos, com os atos que o Eterno faz dia a dia em nossas vidas. E se for necessário, digamos alguma palavra que seja de gratidão ao Eterno. Vivendo assim, nenhuma potestade terá o maligno em nós, lealdade somente a Deus. O Senhor nos mandou, neste dia da expiação, ler o livro de Malaquias. Sejam sóbrios, porque é vossa vida que está em jogo. Me foi dito para que comunicasse ao povo: apartem-se e não toqueis no imundo, e assim já estareis prontos para permanecer regozijados no Senhor. Regozijareis unânimes no mês 10, do dia 3 a 10 do calendário de 2020, que no calendário do Eterno é o 7º mês, do dia 15 ao 22 do 7º mês do calendário de Deus. Agradeçam pelas misericórdias do Eterno a vocês cada dia. Assim, sua lei estará presente, bem como seus estatutos, seus pilares de fé, bem como seus mandamentos, sabendo que em dita festividade, tanto o 1º dia e o 8º deste mesmo mês, desta festa solene, que sabemos que é por 8 dias, tanto o 1º dia da festa solene dos tabernáculos, como o 8º, aclaro, para que não haja confusão, são solenes, são solenidades ante Deus. Também são sábados de repouso ante o Eterno. Nenhuma atividade servil faremos, somente nos dedicaremos aos negócios do Mestre, a saber qual é a sua vontade em nossa vida. Assim, terminando esses 8 dias de regozijo ante o Eterno, 2 dias depois no calendário deste ano de 2020, que no calendário do Eterno é no dia 24 do 7º mês, o Senhor convoca o seu povo para jejum e cilício por essas 24 horas. Repito e aclaro, 2 dias depois da festa dos tabernáculos, que em nosso calendário será no dia 12 do 10º mês. No calendário de Deus é o 24º dia do 7º mês. O Eterno convoca o seu povo para jejum e cilício por essas 24 horas. Ele citou Neemias 8 e 9. E segundo o povo de antigamente, que levantou a muralha ao redor da cidade de Jerusalém, assim sua lei, seus mandamentos, seus estatutos, junto aos seus fundamentos de fé, estarão sendo levantados junto ao povo que o segue, por onde quer que vá. E ele pede, estas 24 horas em súplica e rogo, que todas as vozes dos seus escolhidos se levantem, implorando e suplicando, porque tempos extremos de grande dificuldade é desencadeado. Assim, roguem uns pelos outros, para que a vossa fé não falte. É dia de luto, pranto e rogo por aqueles que estiveram e agora não estão. É dia de tristeza e consolação em Cristo Jesus, lendo assim sua lei durante uma 4ª parte do dia e a outra 4ª parte do dia para confessar e adorar ao Senhor. Dia de voto, de consagração ante Deus. Embora isso signifique estar só, humanamente falando neste caminhar, recordando suas misericórdias passadas aos nossos pais no deserto e as maravilhas do seu poder para com eles, e não se esquecendo delas nunca. Porque assim a paz reinará e perdurará em nosso coração nestes dias de grande tribulação que estão diante de nós. Certamente dias de caráter altamente solenes chegam a nós, e somente uma norma à altura de tal evento é que nos sustentará em pé. Rogo a Deus, amados irmãos, com grande anelo, que assim seja na vida de cada um dos seus filhos, que a paz do Eterno esteja com cada um de vocês. Bênçãos.